Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de dezembro de 2024. Papa Francisco canoniza religioso por milagre realizado na Amazônia. O Papa Francisco proclamou 14 novos santos no domingo, 20/10, durante a missa na Praça de São Pedro. Entre eles, está o italiano José Alamano, religioso fundador da Congregação dos Missionários da Consolata, canonizado por um milagre na Amazônia. O milagre atribuído à intercessão de Alamano ocorreu em 1996 na floresta amazônica brasileira, no estado de Roraima, onde Sorino, da etnia Yanomami, foi atacado por uma onça que feriu gravemente a sua cabeça, abrindo-lhe o crânio. Ele foi socorrido pelas missionárias da Consolata e transportado para o Hospital de Boa Vista. As religiosas pediram sua recuperação ao fundador deste instituto missionário, o padre Alamano. Sorino recuperou a saúde em poucos meses e atualmente vive, sem sequelas, em sua comunidade indígena na terra indígena Yanomami. Giuseppe Alamano nasceu em 1851 no Piemonte, norte da Itália, e morreu em 1926 na mesma região. Foi um missionário que nunca partiu da Itália, mas incentivou a participação dos sacerdotes em missões, principalmente no Quênia, na África, e no Brasil, onde seu nome foi traduzido para José. O religioso foi proclamado beato em 1990 pelo Papa João Paulo II. Na Revista Espírita de maio de 1867, Allan Kardec analisa os milagres. Graças a Deus não ignoramos o sentido etimológico do vocábulo milagre. Temo-lo provado em muitos artigos, notadamente no da Revista de setembro de 1860. Não é, pois, nem por engano nem por inadvertência que repelimos a sua aplicação aos fenômenos espíritas, por mais extraordinários que possam parecer à primeira vista, mas em imperfeito conhecimento de causa e com intenção. Na sua acepção usual, o vocábulo milagre perdeu sua significação primitiva, como tantos outros, a começar pela palavra filosofia, amor à sabedoria, da qual se servem hoje para exprimir as ideias mais diametralmente opostas, desde o mais puro espiritualismo até o mais absoluto materialismo. Ninguém duvida de que, no pensamento das massas, milagre implica a ideia de um fato extranatural. Perguntai a todos os que acreditam nos milagres se os olham como efeitos naturais. A Igreja está de tal modo fixada nesse ponto que anatematiza os que pretendem explicar os milagres pelas leis da natureza. A própria Academia assim define este vocábulo, ato do poder divino, contrário às leis conhecidas da natureza, verdadeiro, falso milagre, milagre certificado, operar milagres. O dom dos milagres. Para ser por todos compreendido, é preciso falar como todo o mundo. Ora, é evidente que se tivéssemos qualificado os fenômenos espíritas de miraculosos, o público ter-se enganado quanto ao seu verdadeiro caráter, a menos que de cada vez empregássemos um circunlóquio e disséssemos que há milagres que não são milagres, como geralmente eles são entendidos. Considerando-se que a generalidade a isto liga a ideia de uma derrogação das leis naturais, e que os fenômenos espíritas não passam de aplicação dessas mesmas leis, é bem mais simples, e sobretudo mais lógico, dizer claramente, não, o espiritismo não faz milagres. Dessa maneira, não há engano nem falsa interpretação. Assim como o progresso das ciências físicas destruiu uma porção de preconceitos, e fez entrar na ordem dos fatos naturais um grande número de efeitos outrora considerados como miraculosos, o Espiritismo, pela revelação de novas leis, vem restringir ainda o domínio do maravilhoso, dizemos mais, dá-lhe o último golpe, e é por isso que ele não está por toda parte em odor de santidade, assim como a astronomia e a geologia.
Se os que creem nos milagres entendessem essa palavra na sua acepção etimológica, coisa admirável, admirariam o Espiritismo, em vez de lhe lançar o anátema, em vez de pôr Galileu na prisão por ter demonstrado que Josué não podia ter parado o sol, ter-lhe-iam tecido coroas por ter revelado ao mundo coisas de outro modo admiráveis, e que atestam infinitamente melhor a grandeza e o poder de Deus. Pelos mesmos motivos, repelimos o vocábulo sobrenatural do vocabulário espírita. Milagre ainda teria sua razão de ser em sua etimologia, salvo em determinar a sua acepção. Sobrenatural é uma insensatez do ponto de vista do espiritismo. A palavra sobre-humano, proposta por Filaletes, é igualmente imprópria, em nossa opinião, porque os seres que são agentes primitivos dos fenômenos espíritas, embora no estado de espíritos, não deixam de pertencer à humanidade. A palavra sobre-humano tenderia a sancionar a opinião longamente acreditada, e destruída pelo espiritismo, que os espíritos são criaturas à parte, fora da humanidade. Uma outra razão peremptória é que muitos desses fenômenos são o produto direto dos espíritos encarnados, por consequência, homens, e em todo caso, requerem quase sempre o concurso de um encarnado. Então, não são mais sobre-humanos do que sobrenaturais. Uma palavra que também se afastou completamente de sua significação primitiva é demônio. Sabe-se que entre os antigos dizia-se daimondos espíritos de uma certa ordem, intermediários entre os homens e aqueles que eram chamados deuses. Essa designação não implicava, na origem, nenhuma qualidade má, ao contrário, era tomada em bom sentido. O demônio de Sócrates certamente não era um mau espírito, ao passo que, segundo a opinião moderna, saída da teologia católica, os demônios são anjos decaídos, seres à parte essencialmente e perpetuamente votados ao mal. Para ser consequente com a opinião de Filaletes, seria preciso que, em respeito à etimologia, o Espiritismo também conservasse a qualificação de demônios. Chamando o Espiritismo seus fenômenos de milagres e os espíritos de demônios, seus adversários teriam todas as cartas na mão. Ele teria sido rechaçado por 3/4 dos que hoje o aceitam, porque nisso teriam visto um retorno a crenças que já não são de nosso tempo. Vestir o espiritismo com roupas velhas teria sido uma inabilidade, teria sido dar um golpe funesto na doutrina que teria tido o trabalho de dissipar as prevenções que denominações impróprias teriam alimentado. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de dezembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.